Vamos começar com o Glicério. Seja bem-vindo, Glicério. E queria que você falasse um pouco do seu trabalho lá, junto à Biblioteca Pública Minas Gerais, a biblioteca lá no setor de Braille. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao pessoal da produção por estar organizando esse belo evento e pela oportunidade de estar aqui para conversar com vocês sobre acessibilidade também. O setor Braille da Biblioteca Pública ele foi fundado em 1965 e com o intuito de oferecer literatura acessível e de qualidade para as pessoas com deficiência visual do estado de Minas Gerais e principalmente aqui da capital, de Belo Horizonte. A partir desse momento, o setor Braille ele começou a oferecer livros em Braille e depois, em 1969, foi criado um serviço que a gente chama de serviço de voluntários, que são pessoas que enxergam, que se cadastram para poder fazer leitura para as pessoas cegas. E aí, esse serviço de voluntários começou a fazer gravação de audiolivros, que seriam os livros gravados naquela época em fitas cassetes, e hoje em dia as fitas cassetes foram substituídas pelos CDs, que agora a gente faz a gravação do audiolivro em MP3 nos CDs. E, além de prestar livros em Braille e oferecer esse serviço de voluntários, nós temos outros serviços, outras atividades que a gente utiliza como atividades de incentivo à leitura. Nós temos contações de histórias também voltadas para esse público com deficiência visual. E essas contações de histórias, a gente utiliza os profissionais da biblioteca e a gente faz convites também para outras pessoas que atuam nessa área e faz um desafio para essas pessoas, para elas montarem uma contação de história acessível para as pessoas com deficiência visual. E aí, esse desafio ele é interessante para a gente que assiste e interessante também para as pessoas, para os artistas que produzem essa contação de história, porque eles tentam, na contação de história, utilizar outros sentidos das pessoas com deficiência visual. Como a pessoa com deficiência visual não vai ver, então, nada relacionado à visão é interessante que se use na contação de história. Então, eles vão utilizar cheiros, barulhos que chamem a atenção da pessoa com deficiência visual de uma outra forma. Nós temos também um clube de leitura que a gente utiliza também como atividade de incentivo à leitura. A gente escolhe um título, dá um tempo para as pessoas poderem fazer a leitura daquele título e depois a gente senta para poder conversar sobre o assunto que o autor nos trouxe ali naquela obra. Nós temos também a exibição de filmes com audiodescrição, que são filmes adaptados para as pessoas com deficiência visual. Esses filmes eles têm, nas suas cenas mudas, onde não há diálogo entre as personagens, há uma voz que vai descrevendo para a pessoa que não enxerga o que está acontecendo naquele momento. Então, são essas as atividades que a gente oferece lá no setor Braille e fica o convite para quem quiser fazer uma visita e conhecer melhor e mais de perto o serviço que a gente desenvolve lá no setor. Muito bem. Obrigado, Glicério. Vamos passar a palavra agora para a dona Ilma Soares. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer, à produção, a todos que me deram essa oportunidade de estar aqui falando de um tema que é tão observado hoje, que é a inclusão.
E eu sou professora, mas atualmente eu estou na direção de uma escola de 1.403 alunos. Infantil, fundamental e EJA. São 3 turnos. É um desafio muito grande, né? São coisas que a gente vai observando que a gente é possível, que todos nós que estamos na inclusão podemos, né, atuando em qualquer área da sociedade, em qualquer área de serviço, de emprego da sociedade. Então, assim, eu gosto muito do que eu faço, sou artista plástico, gosto muito de estar atuando na área da educação. Por quê? É porque lá que eu aprendi que é o melhor caminho. Quando eu estou na escola onde eu trabalho, que eu lido com minha educação infantil, que eu tenho 5 turmas de educação infantil, 4 e 5 anos, eu percebo que as diferenças não tem diferença. Que, sabe, que aquilo ali, tudo, para nós, que a diferença está na cabeça dos adultos, que todos nós somos iguais mesmo. Então, assim, é muito significativo quando eu chego para uma criança, estou no recreio com elas, estou falando, né, de uma experiência profissional para vocês, e essa criança chega para mim e fala: "Ô tia, por que você usa isso?" Isso é a minha bengala. Aí eu falo: "Porque eu não tomei o Zé Gotinha, né? Na minha época não tinha o Zé Gotinha." Gente, é extraordinário como eles entendem, como eles captam essa história, sabe? Como eles, sabe assim, de você contar um fato que houve, na minha cidade não tinha, e como isso, sabe, faz entender, a criança percebe o quanto isso não tem problema nenhum para ele. Então, assim, é muito legal. E eu vejo que, no caminhar da minha vida, né, com 55 anos que eu tive pólio, né, porque eu tive poliomielite com 2 anos, eu vi coisas, eu perpassei na minha vida toda com histórias assim fantásticas e que me entristeceu, mas também que me emocionou, que me levou para tomar caminhos como eu tomei educação. Eu estava conversando, né, com um rapaz ali no camarim, com o Glicério, e a gente percebe que hoje estar na educação é amor, né? É gostar mesmo. E eu gosto do que eu faço. Eu sou feliz assim, você entendeu? E eu faria tudo de novo. Eu tenho, né, 2 filhas, criei 2 filhas, tudo nesse percurso de vida. Passei, assim, sabe, por várias, como as pessoas falam, provas, que eu não considero provas. Eu acho que é o que você tem que passar mesmo, né? Que são obstáculos que a vida nos oferece e que a gente está aqui para resolvê-los, né? E para poder ser melhor. Você entendeu? Então, assim, eu acredito, né? Acho esse trabalho que está fazendo aqui assim fantástico e eu espero que a gente continue, né, fazendo esse tipo de trabalho. Por quê? Porque ele enriquece a cabeça das pessoas, ele abre a mente das pessoas. Por quê? Porque todos nós temos as mesmas chances, não é? Então, assim, isso eu tenho no meu coração, que eu escolhi a profissão certa, que é a educação. Tá? Estou muito feliz, sabe, assim, enfrento vários obstáculos, né, de acessibilidade, né, em qualquer lugar tem isso. Hoje em dia, né, tem vários espaços que estão melhorando, mas tem muitos que ainda estão por vir para melhorar. E tudo que eu faço é com muito amor, gente, na educação, na minha escola. Eu convido vocês a conhecer. É lá em Ribeirão das Neves. É uma cidade, né, assim, uma cidade carente, mas é um lugar que tem pessoas que trabalham com gosto mesmo, com amor. Tá? Muito obrigada por essa oportunidade. Agora passamos a palavra para Sandra Alane. Ela tem 10 minutos. Cronometrando o relógio do galo. Não sei por que você falou assim para mim. Deve parecer que eu falo muito, né? Bom. Gente, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui. Eu quero também agradecer muito a Aline Cântia, o Chicó, a Tatiane, as pessoas da produção, Bárbara, Fernando e todas as outras pessoas que estão fazendo deste encontro o encontro de iluminar
um encontro para reflexão, para que nós possamos termos olhares diferenciados diante de tantas ações, principalmente nós aqui, enquanto contadores de histórias. E quando eu fui convidada, tive essa honra de estar aqui e juntamente aqui com essa mesa, pessoas que eu estou conhecendo hoje, pessoas que eu já amo há tanto tempo, tanto pessoalmente como na questão profissional, fico muito feliz, muito honrada. E quando a gente fala desse tema, a narração de histórias como espaço para educar e incluir, eu fiquei pensando por onde que eu iria trabalhar. E eu pensei numa história bem curta, trabalhar uma metalinguagem falando da contação de histórias, usando uma história, só mesmo para fazer, vou usar os 10 minutos, tudo bem, é bem rápido. E eu eu li um conto, e foi agora que eu tive, foi antes de ontem, que deu aquele insight. É uma história que eu vi contada, escrita pelo Fábio Lisboa, e é um conto da tradição oral japonesa, que diz que há muito e muito tempo, lá no Japão, existia um músico, e esse músico ele era fantástico quando ele pegava a flauta dele de bambu, o ishiki, se não me engano, ishiriki, ele pegava essa flauta e começava a tocar, as pessoas ficavam maravilhadas, até os bichos, as plantas, tudo ficava parado para ouvir aquela flauta. E ele, como ele era muito requisitado, viajava por vários lugares, ele estava em um navio, quando este navio foi brutalmente invadido por piratas. E os piratas, eles chegaram neste navio e começaram a decepar cabeças. E era cabeça para um lado, cabeça para outro. O Chobei, esse japonês, esse grande músico, ele não sabia dominar espadas, ele não sabia lutar. E ali não tinha nenhum samurai para defender ninguém. O que ele fez foi pegar o que ele tinha de mais precioso, que era a sua flauta, e ele subiu bem escondido para o lugar mais alto do navio. Acontece que o chefe ali dos piratas, ele percebeu a presença dele lá no alto. E quando esse chefe dos piratas ele foi para alcançar Chobei, Chobei viu aquilo e Chobei falou: que eu vou traduzir, não é? Que eu sei muito bem japonês. Então ele disse assim: por favor, não me mate agora. Deixa eu tocar para você, para os seus companheiros, uma música. Eu venho trabalhando nessa música há tantos anos, é o meu último desejo. Sei que vou morrer, mas deixa eu tocar antes. Então, o chefe, ele respondeu, que significa, tudo bem, toque isso logo. E ele, então, começou a tocar. Não, gente, sério. Aí ele começou a tocar a flauta. Mas ele não tocou a flauta. Ele tocou a flauta. E, naquele momento que ele começa a tocar aquela flauta, ele coloca toda a alma dele ali. Parecia que a alma de Chobei ia também em comunhão com a alma do pirata e dos companheiros dele. Tudo parou. Os pássaros pararam de voar, os peixes de nadar, as baleias elas chegaram mais perto também para ouvir aquela música. E aquela música parecia que contava uma história, era uma história através dos tempos, era uma história de passado, do presente, da chegada, das partidas. Era uma história que falava da alma humana. E quando Chobei termina de
tocar a sua flauta, ele percebe que os olhos dos piratas, os olhos estavam marejados. E foi então que, quando ele vai descer daquele alto que ele estava para se entregar para a morte, o chefe dos piratas diz: ele diz: como eu posso te matar? Como eu vou te matar agora? Agora eu te conheço. Você tocou para mim algo que me fez me sentir algo tão especial. Eu estou aqui chorando. Você não é mais um desconhecido para mim. Foi então... Oi? Ele deve ter falado... Provavelmente, você é meu irmão, que significa você é meu irmão. E foi então que os piratas, eles foram embora e a história ficou. A história ficou para nós contarmos sempre, contarmos aqui hoje, para lembrarmos do poder transformador da arte. Como que a arte ela inclui? Como que a arte educa? E nós que trabalhamos com a arte de contar histórias, nós fazemos isso. Quando nós trabalhamos com a arte de contar histórias. Mas quando nós vamos trabalhar com a escolarização da arte de contar histórias, aí já é outra história. Porque eu já vi muitas vezes a escolarização da arte de contar histórias como assim: olha, menino, se você ficar quieto, se você não falar, se você ficar aí sentadinho, quietinho aí, depois eu conto uma história. Sendo que a história serve para o contrário. Eu até trouxe aqui para ler, que eu vi isso li, né, a Beth Coelho, num livro que... está aqui, no livro Contar Histórias, uma arte sem idade. Olha o que ela escreve. Há quem conte histórias para disciplinar, até fazer uma espécie de chantagem. Se ficarem quietos, conta uma história, se isso, se aquilo. Quando o inverso que funciona, a história quieta, serena, prende a atenção, informa, socializa e educa. E nós também vamos pensar nessa questão dessa palavra educar. Não é? O contador, as histórias elas educam. O que seria esse educar? Educar vem do latim, do prefixo ex, que vai dizer fora, do sere, vai ser conduzir. Então, educar é conduzir, literalmente isso, conduzir para fora. E o que é este conduzir para fora? Eu conduzir para fora é eu saber lidar em sociedade. É eu ter olhares para o outro. Eu conseguir entender o outro. Então, neste momento que eu tenho este olhar, eu tenho posturas diferenciadas também, porque eu me coloco também no lugar do outro. Isso é inclusão. E nessa escolarização da arte de contar histórias, que a gente tem que ter muito cuidado, nós que contamos histórias, a questão dos modismos também. Quantos momentos nós estamos em um mercado que começamos a fazer coisas e não refletimos sobre aquilo que nós estamos fazendo? Eu não sou contrária a contarmos histórias em datas comemorativas, ou contar as histórias de fadas. Muito pelo contrário, não sou, não. Mas nós vamos ter posturas de refletir sobre o que nós estamos fazendo. Porque hoje vocês percebem
vou dar um exemplo da cultura dos contos, né, de fadas. As meninas, principalmente de 3 a 9 anos, elas são bombardeadas e a questão do consumo. O quarto tem que ser todo de fada, a roupa é toda de fada, a festa tem que ser toda de fada, o lençol é de fada, a lancheirinha vai ser de fada, a lapiseira, tudo mais. E nós, às vezes, estamos à mercê desse comércio, colocando cada vez mais isso na cabeça dessas meninas. Igual eu falei, eu não sou contrária aos contos de fadas, tanto que tem vários estudos que mostram a importância dos contos de fadas. Eu sou contrária a nós fazermos sem reflexão e nós simplesmente continuarmos indo, né, de acordo com o que o mercado quer. E a mesma coisa, repetindo a Páscoa, o Natal, as histórias, e sem refletirmos sobre essa essência. Então, será que nós estamos educando? Será que nós estamos incluindo? Eu coloco a contação de histórias, não só eu, né, quem sou eu, mas a contação de histórias ela é uma arte. E, como tal, ela tem que ser trabalhada com tudo que uma arte precisa. E, quando ela é trabalhada com arte, ela vai chegar no campo sutil das pessoas. Eu não conto histórias para educar ninguém. Eu conto histórias na tentativa, olha o que eu estou falando, na tentativa de chegar no campo sutil das pessoas. E isso talvez de levar uma semente, porque cada pessoa que conta, por exemplo, nós podemos contar várias histórias aqui, cada pessoa vai receber a história de uma forma. E se você coloca uma sementinha, jogou uma história e caiu nesse campo sutil, ela vai florescer. E aí tem momentos que eu sou tomada de uma alegria indescritível quando alguém chega perto de mim e nem sabe o meu nome, chega e fala assim: olha, eu não sei se foi você mesmo, qual que é o seu nome, mas eu acho que você contou uma história assim, assim, assado. Gente, isso dá uma alegria tão grande, porque aquela história ela está fazendo parte da vida daquela pessoa. Ela tocou essa pessoa de alguma forma e um elemento transformador deve ter caído ali. Não sei qual, porque, como eu disse, as pessoas são diferentes. Pois é, eu penso que a inclusão, a educação, nessa narração de histórias, ela parte quando uma história é contada com arte. E aí faz toda a diferença do que contar a história de uma forma escolarizada. É completamente diferente, no meu ponto de vista. Não sou a dona da razão, porque também dizem que é interessante a gente deixar as dúvidas, não é? Obrigada. Sandra Lane. Agora, primeiramente, quero apresentar... Primeiramente, o quê? Fora Temer. Não podia deixar passar. Última vez que eu estive aqui também, nós falamos também Fora Temer. E agora, Rosana Montalverne, também tem os mesmos 10 minutos da Sandra. Sacanagem. Tá. Eles usaram menos. É igual quando a gente vai tomar cachaça no boteco, né? Pede um chorinho, né? A Sandra ganhou um chorinho. E aí passa a palavra para a Rosana Montalverne. Boa tarde, pessoal. Estou vendo vocês abanando a mão aí. Tenho certeza que não é para mim, né, dona Virgínia? Mas, gente, olha só. Primeiro, eu quero agradecer a Aline, querida Lili da Terra, que eu conheci há muitos anos, Chicó do Céu, por idealizarem, por toda a sua equipe, Bárbara, Tatiana, esse time maravilhoso que vocês conseguiram reunir
para trazer para Belo Horizonte, para colocar Belo Horizonte no circuito internacional dos festivais de narração oral. Isso é um feito histórico, isso tem que ser celebrado. É a primeira vez que BH cedia um festival internacional de narração oral. Você está de parabéns, viu, Aline? E eu fico muito feliz de participar, de apoiar, de estar aqui hoje, nessa mesa, exatamente nessa mesa, com o tema a narração oral como espaço de educação e inclusão. E do lado dessas figuraças aqui, né? Aqui, à minha direita, com o meu relógio do galo, está... Bora galo, não. Ele está aqui do meu lado, que ele pediu emprestado o meu relógio, ainda falou que é feio. Olha como ele é folgado. Está aqui, controlando o tempo e mediando essa mesa, o Túlio, que é o sujeito conhecido nacionalmente, premiadíssimo, né? Que criou a Borracharioteca, que depois deu tantos filhotes, né? Hoje nós temos a Mercearioteca, e criou um espaço de inclusão inusitadíssimo, né, Túlio? Então, Túlio está aqui hoje, é uma honra para mim, viu? Aqui à minha esquerda, a Sandra, vocês vão ter oportunidade, porque daqui a pouco eu vou pedir para a gente ver um vídeo, e a Sandra está no vídeo. Porque a Sandra, além dos projetos de inclusão, que a Sandra ainda não falou, que daqui a pouco ela vai falar, se der tempo, porque eu achei que ela já fosse falando, mas ela não falou, que ela conta história debaixo de viaduto, ela não falou no grupo... Como é que chama os meninos? O Passaredo, contadores de histórias, que tantas vezes se apresentaram no projeto Conto 7 em Ponto. Quem frequentou o Conto 7 em Ponto lembra dos meninos do Passaredo, com seus figurinos que eles mesmos faziam juntos com Sandra Lane e Vilmar de Oliveira ali dando aquela força no violão e na viola de trocentas cordas. De trocentas cordas. E, enfim, naquele projeto lindo que todo mundo passou por lá, né? Pierre, etc, etc. E está aqui conhecendo a Ilma, né? Que a Ilma se auto-incluiu, né, Ilma? Com certeza. Num tempo mais difícil. Num tempo mais difícil. Está aqui com seu exemplo de vida, com as suas histórias também de inclusão. E as histórias que o Gilcério trouxe para a gente na agora chamada Biblioteca Pública de Minas Gerais, que eu não sabia, fiquei sabendo aqui. Não é Luiz de Bessa mais. Vocês sabiam? Nossa! Eu não sabia, não. Hã? Você não sabia, não? Gente, eu também não sabia. A Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, da Praça da Liberdade, é ex-Luiz de Bessa. Agora é Biblioteca Estadual de Minas Gerais. Viu? Fica a dica aí. Eu fiquei sabendo hoje, não sei, será que ele cometeu alguma coisa, descobriram alguma coisa da vida do Luiz de Bessa? Não sei. Tiraram essa honraria, não sei. Não é? Enfim, mas o Gilcério, que esse trabalho lindo lá também, né, Gilcério? Glicério, perdão. Glicério, então... O nome, meu Deus do céu. E o Glicério contando aqui para a gente essa experiência também já premiada, que é da parte lá da biblioteca do Braille, que é lindo. Enfim. Eu vou fazer um recorte agora, para ser bem breve, porque eu também tenho muitas histórias de quando eu usei essa ferramenta poderosa, que são as histórias, as narrativas orais, como espaço de educação e inclusão. Então, eu vou fazer um recortinho e vou falar rápido para mostrar os vídeos para vocês possam ver, né, alguma experiência que foi realizada e bem-sucedida. Eu queria chamar aqui para a nossa roda 3 autores que já morreram aqui. Eu tô igual o Giba Pedrosa com os amigos imaginários dele, entendeu? Então, um amigo imaginário vai ficar aqui sentadinho nessa caixa, olhando para vocês, que é o Luiz da Câmara Cascudo, sentado aqui. Aqui vai sentar o... Ele fica na minha frente. Eu vou falar com o Paul Zumthor, o suíço Paul Zumthor, que escreveu um livro muito legal que chama Da Letra à Voz,
que é um livro fabuloso, é um livro pequenininho, da finada, eu tenho a edição da finada Kozak Naif, mas vocês acham em sebo, vocês acham na estante virtual, vale a pena todos os contadores de histórias comprarem esse livro, chama Da Letra à Voz, entre outras obras do Paul Zumthor. E vou chamar o Paul Zumthor para sentar aqui, e vou chamar você, está tudo olhando para vocês. E para sentar ali, tem tanta gente para chamar. Então, por enquanto, eu chamei o Câmara, o Paul Zumthor. Daqui a pouco. Uma mulher? Começou. Começou. Vou chamar a dona Uda Matos para sentar ali, viu, Uda? Então, beleza. Gente, o que nosso trabalho de contador de histórias, com o que nós trabalhamos? Aonde que nós vamos tocar nas pessoas? Quando a Sandra acabou de contar essa história do japonês, né, que tocava uma flauta maravilhosa e os piratas invadiram o navio deles, começaram a cortar cabeças, vocês enxergaram a história que a Sandra estava contando? Enxergaram? Vocês viram ele lá no alto do mastro? A flautinha na mão? E depois o pirata, depois todo mansinho? Sim. Então, em que parte do corpo humano a Sandra tocou? Pegadinha. A parte do corpo humano é pegadinha. Porque a Sandra tocou na imaginação. Então, quando você toca na imaginação de alguém, você está abrindo a cabeça dessa pessoa, você está ajudando, você está com uma chave, e a chave, nesse caso, é o conto. Né? A chave é o conto. E esse conto vai abrir a porta para tudo isso que vocês enxergaram. Cada um enxergou de um jeito. Abre a porta da imaginação. O que nós temos de mais forte, livre e poderoso, agora todo mundo já sabe. É a... O que nós temos de mais forte, livre e poderoso? O que é, Manuela? A imaginação. Muito bem. A imaginação. Porque na imaginação, tudo pode acontecer. Né? Gatos podem usar botas. Tudo pode acontecer. Né? Uma jovem pode passar 1001 noites contando histórias. Tudo, 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 tudo. Então, por que eu chamei o Câmara? Porque nós vamos fazer um momento de começar com as histórias narradas tradicionais, né? Esses contos que o Câmara Cascudo chamava de o primeiro leite intelectual. Né? E esse primeiro leitinho intelectual, a gente sabe, nem sabe que sabe. Quando a gente pega uma criança pequena no colo, a gente começa logo, faz com ela assim, cadê o tocinho que estava aqui? A gente não faz isso? A gente tem um impulso. A gente faz outras brincadeiras, dedo mindinho, seu vizinho, maior de todos, e outras brincadeirinhas tradicionais. A gente canta, né? A gente serrador, serra o papo do vovô. É que eu nunca entendi esse negócio de serrar o papo do vovô também, mas eu acho um barato. E aí a gente vai fazendo isso com as crianças, e a gente tem isso, porque isso foi passado culturalmente de pai para filho, geração para geração. Isso é um tesouro cultural que o povo brasileiro tem, e nós usamos isso. É um tesouro. E esse tesouro é tão fundamental, segundo o Câmara, que esse tesouro, ele que ajuda a organizar o pensamento das crianças. As crianças precisam de trava-línguas. As crianças precisam de adivinhas. Por isso que eu achei genial o espetáculo de abertura com o Giba, que o Giba trouxe a infância para esse teatro, para esse palco, e fez brincadeiras com a gente o tempo todo, e nós viramos crianças e brincamos e interagimos, não é verdade? Porque ele usou isso. E isso está na nossa memória afetiva, e isso nós passamos para frente. Depois que nós começamos a organizar o nosso pensamento, e que nós alguém alimentou a nossa imaginação com histórias, sobretudo histórias que dão muito medo, são as que a gente mais gosta. Tem uma história que você sempre me pede para recontar. Qual que é, Manu? Uma história de medo. Qual que é? Qual a história da morte?
A do aquelas. Do compadre. Não é do compadre da morte? Do compadre da morte. Manu escutou essa história, ela tinha uns 2 aninhos. Até hoje ela tem 10 e ainda gosta. A do compadre da morte. Essa história é infalível. E é um conto que está no livro do Câmara Cascudo. Enfim, esse alimento, a história, não preciso provar para vocês, a maioria aqui é contador de história, já sabe. As histórias são alimento para a imaginação. As histórias, quando para as crianças, organizam o pensamento, aplacam angústias, ressignificam coisas. Então, algum medo, alguma coisa, a criança consegue realizar algumas coisas, entender algumas coisas que está acontecendo na vidinha dela, que, de outro modo, ela não conseguiria com a simples exortação verbal. Ela precisa da linguagem cifrada dos contos. Essa linguagem cifrada, essa chave, é que vai abrir a porta do entendimento. Então, eu vou pular para o Zumthor, porque ele estava do outro lado do planeta, nasceu na Suíça, e ele morou em Paris, estudou em Paris, e o Zumthor, quando estudou em Paris, ele conta nesse livro dele que ele andava pelas ruas de Paris, e até uma pracinha que eu até conheço muito bem, ele descia a Mouffetard, e ali, no pé da Mouffetard, que é uma rua tão legal, que o Giba contou aquela história do Pierre Gripari, que é do livro Contos da Rua Brocard, que é pertinho da Mouffe, que ele chama a Mouffetard de Mouffe, e ali, aos pés da Mouffe, tinha um sujeito que o Paul Zumthor chama de cantador de histórias. E esse sujeito cantava as histórias, eram histórias fabulosas, cheias de emoção, de imagens. Ele cantava essas histórias e, no final, tinha um folheto. Então, os meninos, por alguns centavos, compravam o folheto. Eu fiquei imaginando que era alguma coisa parecida com o nosso cordel, né? Então, esse folheto, ele ficava louco. Então, ele atrasava para pegar o trem, porque ele não queria ir embora. Porque ele falou que, naquele momento, era o momento em que ele saía, ele viajava por todas as partes do mundo quando ele escutava aquilo. E ele se tornou o que ele se tornou, Zumthor diz, por conta daquela palavra encantada, aquela palavra sagrada, aquela palavra que tinha tanta força que fez com que ele quisesse levar os folhetos para casa numa forma de perenizar para sempre aquilo que ele ouviu, aquilo que passou primeiro pela experiência de ouvir a performance que Paul Zumthor fala e que Sandra falou aqui, atingindo a parte sutil das pessoas. Então, a performance a que ele se refere é essa. Aquela performance daquele cara cantando daquele jeito e fazendo aqueles trejeitos. Ele compara até com um contador de histórias na Praça Djema Elfna, em Marrakech, e você não entende uma palavra, mas você entende a história toda. Incrível, né? A intenção que há naquela narrativa. Então, essa experiência é muito importante. Então, pobre fica, de alguma maneira, quem não teve essa experiência. Então, agora eu chamo a Dona Hulda, que veio lá de Araçuaí, e Dona Hulda era generosidade em forma de gente. E Dona Hulda sempre tinha uma história para contar, não importava para quem, não tinha julgamento. Todos estavam incluídos na sua roda. E ela foi uma das que mais me deu força para entrar pela primeira vez dentro de um presídio. E, desde 2004, eu faço trabalhos dentro do presídio com a arte narrativa. A maioria, e eu fiz um estudo sobre isso, um estudo de pós-graduação, depois um estudo de mestrado na UFMG, e a maioria não escutou histórias na infância. Teve um que se tornou meu afilhado, vocês vão ver no vídeo daqui a pouco, o Fernando Luiz, o apelido dele é Sequinho, que eu amo muito. Fernando Luiz, aos 3 anos de idade, ele estava cheirando cola na calçada para matar a fome, porque ele achava que enganava a fome cheirando cola. O Roberto Carlos Ramos, que é um querido, né, que vocês já conhecem, conta também como que ele teve a oportunidade grande, aos 12 anos, e estava em tempo. Sempre é tempo. E essas pessoas todas que passaram pelas minhas oficinas ao longo de 2004 para 2017,
13 é galo. 13 anos. Para passar nesses 13 anos de trabalho, que eu adoro. E as pessoas falavam comigo assim, Rosana, mas você dentro de uma cadeia, você já trabalha tanto, depois ainda vai parar dentro da cadeia, ficar perto daquele povo. Era o melhor dia da minha semana. Era o melhor dia da minha semana. O que atrapalha a cadeia não é o preso. Eu falo isso porque eu tenho experiência da APAC, isso é forte. Mas eu falo isso tranquilamente porque eu tenho experiência da APAC, que é um método de cadeia que não tem agente penitenciário, e falo que eu tenho experiência da Dutra Ladeira, que tem agente penitenciário. O preso na APAC é um presídio que vocês sabem, que nós já temos 40 em Minas Gerais, o mais antigo do Brasil está em Itaúna, já tem 40 e poucos anos, a APAC de Itaúna, e lá nós temos um índice de 85% de recuperação das pessoas com a metodologia da APAC, que inclui educação, arte, cultura, literatura, contação de histórias, etc. E, no sistema comum brasileiro, é exatamente o oposto. 15% apenas das pessoas se recuperam. Então, as pessoas estão lá fazendo um doutorado para sair um bandido muito mais profissional, para voltar para a rua. Então, é um perigo para a sociedade. Nós não estamos protegendo a sociedade quando a gente coloca os presos dentro dessas masmorras horríveis. Nós, quando tentamos recuperá-lo, fazemos um esforço, e não é fácil. Né? Meu avô falava, se atalho fosse bom, não existiam os arredores. Ele não falava bonitinho assim, não. Ele falava com pito, ele falava assim, minha neta, se atalho fosse bom, não existia os arredores. Ou seja, nada é fácil. Tudo é muito difícil, tudo dá trabalho. Criar um filho dá trabalho, imagina recuperar alguém que errou muito. Né? Às vezes está lá condenado a 25, 30, 35. Bem, então, gente, foi com essas sementes, volto a referenciar a Sandra, e que essas sementes das histórias que nós fomos para os presídios. E o resultado foi muito legal. Então, eu queria mostrar para vocês, sem mais delongas, o primeiro vídeo. Pode falar? Vamos fazer só mais uma rodada. Volto para você. Ok. Então, vamos esperar um pouquinho? E eu mostro, né? o vídeo. E daqui a pouco a gente vê o que aconteceu dentro da APAC e o que aconteceu na Dutra Ladeira no semestre passado, que eu estive o segundo semestre todo lá. E na APAC a Sandra Lani vai estar no vídeo também. Vocês vão ver como é que ela está linda, maravilhosa, com os Vilmar de Oliveira e tudo. Que eu ainda não vi esse vídeo. Então, vamos voltar para o... Juscelio não, Rosana, Glicélio. Agora eu já sei. Eu estava pesquisando sobre o Glicélio e achei uma citação lá no perfil do Facebook, porque agora, até para procurar achar emprego, é assim, né? O pessoal vai lá e fuça a vida da gente toda, tem que tomar o maior cuidado. Né? Aí, Glicélio estava com uma frase lá. Não é a cegueira, mas a atitude das pessoas que veem, face às pessoas cegas, que constitui a mais difícil carga de suportar. Da Helen Keller. Eu queria que ele falasse um pouco sobre essa frase, como é que se ele sentiu muito na pele sobre isso e tudo mais. Essa frase, só fazendo uma contextualização, a Helen Keller, para quem não conhece a Helen Keller, ela foi uma norte-americana e ela era cega e surda. Então, ela nasceu numa família de posses e essa família contratou uma pessoa para poder educar a Helen Keller. E essa pessoa chamava Anne Sullivan. E tem até um filme no YouTube, vocês conseguem achar esse filme, que chama O Milagre de Anne Sullivan. É muito interessante e mostra o trabalho e a persistência que a Anne Sullivan teve para educar a Helen Keller. Depois, ela conseguiu educar a Helen Keller, conseguiu que a Helen Keller se comunicasse com, mesmo sendo cega e surda, se comunicasse com o mundo ao redor dela, e ela saiu pelo mundo dando palestras também a respeito da vida dela mesma. E é interessante essa frase dela, porque, na maioria das vezes,
tem algumas atitudes das pessoas que, às vezes, deixam um pouco a desejar em relação à pessoa com deficiência. Por exemplo, às vezes a pessoa que enxerga, ou uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, ela fica com medo de se aproximar ou com medo de lidar e não saber como com aquela pessoa com deficiência. Ela não sabe como que ela pode se aproximar de uma pessoa que usa cadeira de rodas. Ela não consegue saber como que ela pode conversar com uma pessoa cega. Então, são essas atitudes que, às vezes, e também não acredita no potencial de uma pessoa com deficiência. As pessoas com deficiência, elas têm muito potencial, desde que as pessoas acreditem nelas e elas tenham a oportunidade de conseguir. As pessoas, elas conseguem estudar, conseguem fazer cursos superiores, conseguem trabalhar normalmente, desde que sejam feitas as adaptações adequadas. E é interessante porque hoje a gente estava conversando lá na biblioteca, a gente tem um clube de leitura na biblioteca, e a gente estava conversando sobre o livro do Marcelo Rubens Paiva, que é o Feliz Ano Velho, que é um livro onde ele conta a respeito de um acidente que o Marcelo sofreu, e esse acidente o deixa tetraplégico. E ele conta como foi esse acidente e, de certa forma, como que seria o futuro dele depois desse acidente. Imagina um futuro de uma pessoa com cadeira de rodas há 40 anos atrás, mais ou menos, 38 anos atrás. Hoje em dia, uma pessoa com cadeira de rodas, para você conseguir se locomover em Belo Horizonte, com os passeios cheios de buracos, cheios de degraus, alguns prédios não têm rampa para a pessoa poder acessar aqueles prédios. Imagina isso há 40 anos atrás, onde quase não se falava em acessibilidade, quase não tinha políticas públicas voltadas para a acessibilidade. E o interessante é que isso vem, de certa forma, vem evoluindo. A sociedade vai evoluindo. Haja vista hoje, a gente está aqui conversando sobre contação de história e existem 2 pessoas com deficiência aqui para poder falar sobre a experiência dessas pessoas. É muito importante ter essa oportunidade, as pessoas com deficiência terem essa oportunidade e também as pessoas com deficiência buscarem por essas oportunidades. Eu acho que depende tanto das pessoas com deficiência, de você conseguir uma inclusão legal, e da própria e das outras pessoas sem deficiência também. Obrigado. Dona Ilma, conta pra gente, além de Chicó e Aline, que eles não contam, que já foi na sua escola 300 vezes, como é que tem... existe o trabalho dos narradores de histórias na sua escola? Sim. É um trabalho bem bacana, né? Que eu vejo que a contação de história, narrativa, ela não é só, não atinge só a educação, só o escolar. Ela atinge também a sensibilidade das pessoas, ela aguça o pensar das crianças, ela aguça aquela, sabe assim, o querer estar junto, o emocional, né? Ela trabalha com vários sentimentos que as crianças que precisam ser trabalhados, que às vezes em casa, um tempo, hoje, né, a nossa vida é tão corrida que às vezes os pais não têm
a gente, como escola pública, a gente percebe que não tem muito tempo de estar dedicando, né? É igual a gente, nos tempos mais antigos, sentava, contava uma história para o filho, né? Aconteceu isso, desse jeito. E isso, ele tirava como exemplo. Então, a narrativa nas escolas, igual na minha escola, igual a Aline já esteve na minha escola, né? No espaço lá, fazendo um trabalho bem bacana. Eu tenho, né, contadores, recebo contadores de história. Então, assim, eu vejo que não é só no educar, não é só na escolarização, entendeu? Ela é um fato assim, importantíssimo na personalidade, no querer de cada um. E ela influencia isso. A contação de história, ela traz... flui pensamentos, ela traz ideias novas, ela cria, aumenta o poder de criação das crianças, dos adolescentes, porque lá na minha escola não é só as criancinhas pequenas que ouvem história, não. A gente gosta que os meninos maiores também, né, os 5º ano, 4º ano, todo mundo participa dessa contação. Por quê? Porque a história ela faz parte do nosso cotidiano. E quando a gente vê, né, igual no meu caso da inclusão, eu vejo que é muito importante a contação de história nos espaços de inclusão. Por quê? Porque aprende a respeitar, aprende a incluir, né? Aprende a perceber que nós somos todos iguais, que nós estamos aqui com o mesmo objetivo. Vale lembrar uma história que teve na minha escola, da bonequinha preta. Todo mundo já viu, né, essa história, todo mundo conhece. Então, ela fluiu tão bem, gente, na escola, mas foi tão importante que mudou assim, um comportamento. Eu até fico arrepiada de falar. Por quê? Porque eu vi o efeito, sabe? Assim, a formação que foi para poder, o resultado que deu aquela história. Então, eu acho assim, que a história tem que persistir nos espaços de inclusão, nos espaços públicos, em todos os espaços, na praça, né? Nos espaços assim, geral, nas escolas, não só nas escolas públicas, mas em todo tipo de lugar. A contar de história é importante. A gente, às vezes, não está sentado ali no banco esperando a nossa vez de ser atendido, ou no hospital, ou no médico, né? A gente senta lá, conhece uma pessoa e começa a contar uma história. Ali surge uma história. Fulano conta a história dele, o outro conta, né? Acaba se tornando Isso é a contação de história, gente. Isso é a vida, não é? Isso é a vida do dia a dia. Então, a história, ela tem esse poder de transformar as pessoas, de aproximar as pessoas, tá? De querer estar junto, de sentir, né? De tudo, gente. Eu não tenho nem palavras para mim poder classificar como a contação de história tem um efeito tão grandioso. Para mim, eu acho que tem que continuar, tem que estar fazendo, sabe, esses fóruns mesmo, esses encontros, para a gente poder melhorar, né? Para a gente poder ampliar, melhorar, absorver mais escolas, mais pessoas, porque isso vale a pena, gente. E nossas crianças de hoje, eu, como tenho 1.403, né? A gente vê que faz a diferença. O dia que vai uma contação de história na minha escola, eu vou falar para vocês uma coisa. Não tem coisa melhor. É um comentário. No outro dia, os meninos produzem melhor, cria textos melhores. A gente coloca... Hoje, gente, eu fico até emocionada, porque eu vejo que quando os professores falam, o que vocês ouviram ontem, reproduz para mim, faz... Gente, a gente vê o resultado, que isso... como é que eu falo? Isso aumenta a possibilidade da criança de melhorar, sabe? Isso, assim, não é que ela só educa, ela amplia o conhecimento da criança. Então, eu gosto muito disso. Eu acho que nós estamos no caminho certo. A Aline Canty é um exemplo, né? É um exemplo de narrativa, porque eu sou apaixonada com as histórias dela. Sou apaixonada. E quando ela começa a falar dessas histórias, começa a contar, aquilo sobe, sabe? Aquele calor, aquela emoção que eu vejo assim, que não vale a pena. Então, eu quero isso, eu gostaria, né? Que isso, e eu acredito que vai chegar nesse tempo e que esse resgate a gente está conseguindo. É igual, né, o colega falou que nos tempos, né, bem aos 40 anos atrás, quando eu tenho o quê? 58 anos, para mim foi difícil a inclusão. Eu vi muita história.
mas muita história de não aceitação, muita história de aceitação, de falar assim, vai em frente. Não, você não pode ir em frente, você não foi moldada para isso, você tem que ficar sentadinha aqui fazendo um tricô e um crochê. A história que eu ouvia quando eu tinha 7 anos. Mas eu não queria aquilo. Eu não aceitava aquela história. Eu ouvi outras histórias. Não, eu posso, gente, eu penso, eu sei fazer um monte de coisa, eu sei criar um monte de coisa. Então, não vou querer ouvir aquela história, sabe? Assim, tão assim, de baixo astral. Não, eu quero uma história melhor, eu quero ser melhor, eu quero, sabe, assim, eu quero lutar pelos meus objetivos e criar uma vida diferente. Foi aí que, eu parti para isso, com 14 anos. Falei, não, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser essa história. Eu não quero seguir essa história que me contaram. Eu quero outra, fazer a minha história. E fiz. E aí, gente, é isso. Eu agradeço muito a Deus por estar aqui com vocês. Obrigada. Dona Ilma. Sandra, você tem 1 minuto e meio. Eu dei 10, ela usou 20. Agora você tem 30 segundos. Tá. Não, só queria que você comentasse em poucas palavras, em poucas linhas, sobre o CD Livro Primavera de Histórias, como que aquilo se deu, como que foi o processo, que eu acho que foi muito importante para a cena da inclusão em Belo Horizonte. Obrigada pela pergunta, Túlio. Além do CD Primavera de Histórias, também eu gostaria de falar bem rapidinho do Histórias da Nossa Gente, que surgiu. Foi primeiro o CD, depois foi o livro. E o Histórias da Nossa Gente, na mesma época que eu fiz com Rosana, lá na PUC, a monografia, eu fui pesquisar como que as histórias deste trabalho era a identificação dos docentes e discentes com essas histórias do Nossa Gente, que são histórias que vão falar as nossas histórias brasileiras, trazendo a história de Chico Reis, Zumbi, de mulheres que há mais de 500 anos elas dão um basta aos maus tratos e vão fundar uma outra comunidade, que é as Camiabás. A questão da união, que é muito parecida com essa história japonesa que eu falei aqui, que eu contei há pouco, que vai falar do gaúcho, que ele vai unir 2 povos através da arte. E eu fui fazer essa pesquisa com mais de 200 crianças. Então, é uma pesquisa muito interessante, porque foi para dar resposta para mim, em primeiro lugar, que eu queria saber realmente, será que as histórias elas modificam? Como que é a atuação dessas histórias? Então, eu fui buscar isso. E eu tive assim, respostas assim, super lindas. Depois, não vai dar tempo de falar aqui, se alguém quiser depois conhecer, eu posso disponibilizar o trabalho. E tem também o Primavera, que nós vivemos em um país que é um país que ele está envelhecendo, mas a gente não tem respeito pelos nossos idosos. Não é? Nós estamos envelhecendo. Eu já sou uma... E nós não temos. E eu fui professora mais de 25 a 27 anos de sala de aula, então eu posso falar com propriedade, questões de sala de aula, e eu percebia como que as crianças não tinham esse respeito com os seus pais, com os seus avós. Eles não sabiam que eles tinham tanto conhecimento, que, como você vai estar aí, Câmara Cascudo, que vai fazer todo esse trabalho, essa pesquisa na cultura popular, e as crianças elas não tinham essa noção da riqueza dessa biblioteca viva que eles tinham em casa. Primeiro, foi um trabalho que surgiu assim. Eu comecei a perguntar para essas crianças: vocês conhecem um contador, uma contadora de histórias perto de vocês? Então, eles foram buscar quem eram estes contadores, quem eram as contadoras, e nós tivemos 2 CDs, um
que trabalhamos na periferia de BH, em várias vilas. E o outro CD foi trabalhado em 8 cidades de Minas, também com esse mesmo enfoque. É a questão das histórias unindo gerações. Sem contar o nosso trabalho Bicho Homem, que está no YouTube. Ah, está no YouTube? Tá, vocês podem pesquisar no YouTube, coloca lá Bicho Homem. Aí vocês vão ver um vídeo feito por mim, pela Sandra, pelo João Camilo e pela Cristina Barbosa. Tá, já. Então, não dá para esticar aqui mais, mas eu disponibilizo esses trabalhos também para vocês, que são trabalhos que nós fizemos em várias comunidades. Depois nós voltamos com esse trabalho para essas comunidades, que é essa questão desse respeito. E não é um trabalho para nós ganharmos dinheiro, nem fama, mas, muito pelo contrário, é para divulgar mesmo a nossa cultura, nossas origens. E ele é disponibilizado. Vocês podem, depois, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo. Tá certo? Que eu repasso para vocês. Obrigada. A Rosana vai trocar a fala dela pelo vídeo, é isso, Rosana? Vou trocar a fala pelo vídeo, só queria deixar o alerta que esse primeiro vídeo que vocês vão assistir é um vídeo do trabalho desenvolvido dentro da APAC de Itaúna, que é esse presídio diferenciado que nós temos aqui perto de BH. Então, o trabalho que foi realizado lá com as histórias e como aquilo foi emancipador, como foi libertador para todos eles, esse espaço de liberdade que foi criado dentro de um presídio e de inclusão com as histórias. O segundo vídeo, que é bem pequenininho, foi um trabalho agora desenvolvido ao longo do segundo semestre do ano passado, dentro do presídio Dutra Ladeira, que é já um presídio de segurança bem reforçada, né? Não foi fácil, e não por conta dos participantes da oficina, de jeito nenhum. Mas o resultado foi lindo e comovente, muito legal. Então, para vocês verem o poder das histórias. Então, nós vamos sair, esse telão vai descer e nós vamos assistir os vídeos junto com vocês, tá bom? Obrigada, gente.